Em 2010, eu estava num momento muito próspero da minha vida. Eu tinha começado um mestrado na Faculdade de Medicina da USP, lá na parte de ansiedade, né, um ambulatório chamado AMBAN. E que foi muito interessante eu estar lá, dentro da história que eu vou contar. Eu tinha acabado de comprar um apartamento, eu estava trabalhando bastante, estava me sentindo muito próspera financeiramente. E aí eu comecei a ter crises de ansiedade. Comecei a beirar realmente umas crises de pânico. Eu sentia taquicardia, eu me sentia mal, eu tinha dificuldade em ficar em ambientes com muita gente. Foram muitas coisas que eu comecei a sentir que comecei a deprimir, inclusive. Cheguei a procurar, inclusive, uma psiquiatra, mas como eu não sou muito a favor de remédios, eu comecei a pensar o que fazer para poder me cuidar. Eu já fazia terapia na época, intensifiquei um pouco mais e realmente sinto que isso me ajudou muito. Como eu falei, eu estava justamente no ambulatório, um grande ambulatório, um bom ambulatório ligado à ansiedade, o de medicina da USP, lá no Hospital das Clínicas. E lá eu cuidava das pessoas e olhava para mim também. E aí eu comecei a entender o que eu podia fazer, comecei a estudar também para saber como é que eu podia me cuidar para justamente não cair nas medicações e por esse caminho que é o mais comum para todo mundo. E aí eu entendi, na verdade, que o que muda quando a gente está ansioso, uma das coisas que muda muito é a nossa aceleração, a nossa respiração, principalmente, ela muda. Então a gente passa a respirar de uma maneira acelerada, uma maneira muito ruim. E aí eu comecei a me debruçar nisso. Fui procurar algumas ferramentas, alguns recursos que pudessem me ajudar. E eu comecei a praticar yoga. Inclusive fui fazer uma formação em yoga depois. E eu comecei a mergulhar. E aí foi muito interessante, porque essas duas técnicas, tanto o mergulho quanto o yoga, eles trabalham muito a questão da respiração. E eu digo que foi realmente a respiração que me salvou. Porque pouco tempo depois, mais ou menos uns 6 a 8 meses, eu já não tinha mais nada, absolutamente nada. Tava numa vida tranquila, eu organizei um monte de coisas. Então eu passei a respirar de uma outra forma e me senti muito melhor comigo mesma. E isso trouxe um grande aprendizado pro restante da minha vida, de entender o poder que a respiração tem e como a gente se relaciona com ela.